considerações iniciais e hoje eu quero falar com você sobre uma vida intencional, sobre vivermos uma vida intencional. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43 ao 48. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção e você recebesse tudo que o Senhor tem para falar sobre a tua vida. Lucas 8, 43 até o 48, diz assim: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto. Eu vou pulando algumas partes do texto, mas você vai pegando aí, tá? Ela pode acompanhar nos slides também. Ela chegou por detrás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou sua hemorragia. Jesus então para e pergunta: quem tocou em mim? Ou alguém me tocou? Como todos começaram a negar, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, e eu sei que de mim saiu poder, saiu virtude. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés, e na presença de todo o povo contou o que tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou, vá em paz. Ore comigo. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite tão preciosa. Muito obrigado, Deus, por esse momento de estarmos aqui na casa, Deus, dos teus filhos, celebrando com eles, Senhor Deus, e adorando, Senhor Deus, o teu nome. E agora eu quero te pedir, Senhor Deus, que o Senhor ministre sobre nós a tua presença, que o Senhor fale conosco, Deus, e que a tua graça esteja conosco nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. O irmão do violão consegue fazer um fundo aqui para mim? Pode ser? E, por favor, amém. Eu tenho isso comigo, irmãos. Eu prego aqui e ele prega ali junto. E eu creio nisso, na unção que assim é derramada em nome de Jesus. Queridos, tem alguns textos nos evangelhos que eu gosto muito. Tem alguns personagens no evangelho que eu gosto demais. E essa mulher aqui é uma que conquistou meu coração por tudo que ela fez. Diferentemente, vocês conhecem bem o texto bíblico e você sabe, o texto bíblico diz que Jesus estava chegando em Jerusalém e a multidão o comprimia e o apertava, e essa mulher, ela vivia uma doença que a afastava da comunhão há mais de 12 anos. Ela vivia um processo de exclusão, ela vivia um processo em que ela estava completamente abandonada, largada, ela estava completamente deixada. E o texto bíblico, se você for ler ele completo, você vai ver que ele vai te dizer que essa mulher gastou tudo o que ela tinha para conseguir cura. Só que ela não foi curada. E aí, meus amados, ela escuta falar que Jesus está passando em Jerusalém. E ela fala no seu coração: se tão somente eu tocar nos seus vestidos, na sua roupa, eu vou ser curada. E ela então, ela sai vencendo a dificuldade, vencendo a barreira da multidão, vencendo a sua própria doença. Ela se levanta e ela busca tocar em Jesus. E o mais interessante nisso é que Jesus para e fala: alguém me tocou. E Pedro, um tanto quanto colérico, olha para Jesus e fala: mestre, convenhamos, a multidão toda te aperta, está todo mundo te apertando. Como o Senhor disse, alguém me tocou. E Jesus disse: não foi um toque qualquer.
Não foi um simples toque, não foi um esbarrão, não foi algo que simplesmente aconteceu, não, foi um toque intencional. Essa mulher, essa pessoa, esse toque foi um toque intencional, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Diferentemente das demais pessoas, das demais homens e mulheres e crianças que ali estavam, essa mulher se destaca no meio da multidão por causa da intenção do seu coração. E eu já quero te falar isso de forma inicial, já nessa mensagem, que pessoas intencionais, escute, pessoas intencionais são provocadores de milagres. Pessoas intencionais provocam milagres, elas buscam pelo milagre, e se você for ver, a maioria dos milagres que Cristo operou, foi por pessoas intencionais, pessoas que foram até Ele. Eu gosto desta mulher e gosto de Bartimeu. Bartimeu olha e diz: cara, quem está vindo? É Jesus. Ah, não, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí o pessoal começa: cala-te, para, e ele começa a gritar, e ele fala: não, eu preciso de Jesus, eu necessito de Jesus, eu quero um milagre. E essa mulher disse: eu tão somente, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Meu querido, entenda uma coisa, você precisa de intenção para acessar um novo nível de fé, um novo nível de milagre, um novo nível de intenção. Se você não tiver essa intencionalidade, você não vai vivenciar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque o Senhor está comprometido com aqueles que estão em intenção com Ele, em desejo com Ele, em vontade dEle, queridos. Mas infelizmente hoje nós vivemos uma geração de crentes, que eu vou fazer um neologismo aqui e vou criar uma palavra, mas nós vivemos uma geração de crentes desintencionais. Vivemos uma geração de crentes aonde eles fazem as coisas, mas não há intenção, não há desejo, não há fogo, não há dunamis, não há aquele poder, aquele desejo para fazer alguma coisa. Nós vivemos uma geração que diz que ama, mas que não demonstra. Vivemos uma geração que diz estar próximo e tem toda a tecnologia para estar próximo, mas está cada vez mais distante. Nós vivemos uma geração que por vezes canta, mas não adora. Vivemos uma geração às vezes que diz ser igreja, diz estar na igreja, diz se reunir na igreja de Jesus, mas não cultua, não é família. O Lincoln é tão inspirado como eu sou, e a gente usa essa frase para dizer que as nossas igrejas, aonde nós estamos, a nossa comunidade de fé, não é um local para você frequentar, mas é para pertencer. Mas a gente tem uma geração de crentes que frequenta a igreja, mas que não pertencem à família chamada igreja. Nós temos uma geração de crentes que pronunciam palavras de bênção, mas na verdade nem está abençoando. Virou uma rotina do tipo: bênção, pai, e aí o cara fala: Deus te abençoe, e aí passa 10 minutos depois estão brigando e discutindo. Uma geração que pronuncia palavras de bênçãos, mas não faz com intencionalidade. Às vezes nós vivemos uma geração que fala que é líder da igreja de Jesus, mas não lidera, é líder no título, só tem o título, mas não tem a intenção na liderança. Uma geração de crentes que fala com Deus, mas não ora ao Senhor. Uma geração que apenas às vezes repete uma repetição, às vezes, de palavras, uma reza, mas não ora. E literalmente, nós vivemos uma geração de crentes hoje, que está próximo de Jesus, mas não vive milagres em Jesus. Então entenda
É sobre esse tipo de geração que eu quero falar hoje com você. Porque eu vejo uma geração de crentes clamando por milagres, mas não trabalhando por um milagre. E durante muito tempo, nós ouvimos a expressão que diz assim: cuidado com a intenção do seu coração. Cuidado com a intenção do seu coração. E por vezes nós associamos isso a questões ruins. Quando a gente às vezes escuta alguém falar para a gente assim: cuidado com a intenção do coração, a gente já pensa logo: meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com se tem alguma coisa de errado no meu coração. Ei, eu quero associar isso para te dizer: cuidado com a intenção do seu coração, mas não para você andar pela negatividade de uma intenção ruim, não, mas cuidado, cuide da intenção do seu coração, para que você tenha um coração intencional, uma vida intencional, porque como diz Provérbios 23:7, aquilo que o homem imaginou no seu coração, isso ele é. Você precisa saber a intenção do seu coração. Provérbios 4:23 vai te dizer isso: sobretudo o que se deve guardar, guarda, protege, perceba, analise, veja o seu coração, porque dele procede as saídas da sua vida, o viver, o teu agir, é através da intenção do teu coração. Então entenda, uma geração que tem tudo para viver milagres, mas não vive, porque falta intenção no coração, falta o desejo, falta a busca, falta a intenção. Pastor, e por que pode faltar essa intenção? Por dois motivos que eu quero te destacar. Porque primeiro, falta um propósito de coração, falta um propósito do coração. A falta do propósito do coração, do seu coração ter o desejo, a vontade de fazer algo. Eu falava 2 semanas atrás na Indizas, às vezes você quer fazer as coisas, e você até faz coisas certas, mas com o desejo errado, com a falta do propósito. E eu pregava lá sobre geração de Jonas, uma geração que não tem o propósito de obedecer, mas uma geração que tem o propósito de ser agradada. Uma geração que não tem propósito. Qual é o propósito do teu coração? Pelo que você se levanta de manhã cedo, pelo que a sua vida se move. Você já parou para pensar nisso? Você hoje pela manhã acordou, o Senhor renovou o teu fôlego de vida, como diz a palavra, a bondade e a misericórdia do Senhor se renovam, são novas a cada manhã, e elas são a causa de nós não sermos consumidos. Nós estamos de pé pelo amor e pela bondade dEle. E se isso está acontecendo, é porque Deus tem uma intenção e um propósito no seu coração. Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem algo para que você realize. Entenda uma coisa, meu querido, você não está aqui de passagem, você não está aqui simplesmente para fazer uma viagem, não. Deus te colocou aqui com uma intenção. Você não é um coadjuvante nessa terra, mas o Senhor te chamou para um papel de protagonista, para te dar um propósito, para que você tenha um sentido pelo qual a sua vida precisa se mover. O Senhor te chamou para isso. Mas tem pessoas que faltam um propósito, faltam saber o porquê estão se movendo, faltam saber o porquê está agindo. Você está na igreja por quê? Você está casado por quê? Você faz o que você faz no seu dia a dia pelo quê? Você precisa ter um propósito, porque se você não tiver um propósito, você vai se deparar um dia na frente do espelho e você vai olhar e falar assim: poxa, passou todo esse tempo e eu não fiz nada, eu não vivi nada, e a única coisa que aconteceu foi, as rugas apareceram e você ficou mais velho.
Qual é a intencionalidade do seu coração? Então entenda, muitas pessoas faltam essa intenção de agir, porque lhe falta um propósito de vida. Segunda coisa, porque muitas pessoas às vezes faltam agir, falta essa intenção de agir, porque falta atenção que vem de dentro, falta atenção que vem de dentro, e nessa aqui, eu quero usar a palavra intenção, mas não mais a palavra intenção com C, mas agora a palavra intenção com S, porque a palavra intenção com S literalmente significa uma energia que é gerada por algo tensionado, esticado, puxado. O meu irmão do violão está tocando, e a gente só consegue ouvir os acordes bons ali das cordas, porque elas estão esticadas, elas estão tensionadas, e essa tensão dá o som que vibra quando ele toca nas cordas. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Você precisa literalmente ser alinhado na sua tensão, na sua energia do seu coração, com aquilo que o Senhor está tocando, o dunamis de Deus, o fogo de Deus, a graça do Senhor, o poder de Deus, precisa queimar no seu coração, para que você se mova em fé, de glória em glória, de poder em poder. Precisa ver isso. Nós somos uma geração em que nós temos o nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Nós temos o poder, habita dentro de nós, como diz o apóstolo Paulo. Nós temos esse poder em vasos de barro, para que a excelência dele não seja nossa, mas seja do Senhor. Há em nós esse poder, há em nós essa graça, há em nós essa força, mas você precisa se mover com essa tensão que vem de dentro. E o Senhor tem sondado o seu coração e tem olhado. Então entenda, se não há propósito, e se não há poder, se não há propósito, e se não há força, a sua vida não tem sentido. Sabe aquela história que muitas pessoas dizem assim: poxa, fulano vive milagre e eu não vivo? Por que Beltrano tem testemunho para contar e eu não tenho? Olhem a vida dele, analise para ver se na vida dele não há uma intenção no viver, porque mais uma vez eu repito, pessoas intencionais são provocadoras de milagres, e o Senhor adora um provocador de milagre. Ele adora um provocador de milagre, Ele gosta, Ele ama um provocador de milagre, porque é o cara que não se contenta com o que ele está vivendo, é um cara inconformado, é um cara que tem uma força dentro dele, que quer sempre mais, quer sempre o melhor, porque Romanos 12 vai te dizer isso: não vos conformeis com este mundo. Em nome de Jesus, eu venho aqui nessa noite para literalmente falar para você isso e tirar você dessa sua zona de conforto, porque talvez você já tenha aceitado viver uma vida sem milagres, mas eu preciso te dizer, o nosso Senhor não mudou, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua operando poder, graça e vigor. Ele está te chamando para você sair do lugar da sua doença e você entender que há cura no Espírito Santo e Ele tem milagre para operar na sua vida. Eu estou aqui literalmente para falar: se você já gastou tudo, o céu não se deixa gastar. Se você já gastou tudo, há um céu ainda derramando glória e poder, e os céus estão tocando a terra. Venha o teu reino, Senhor, seja feita a tua vontade, realiza aqui na terra o que o Senhor está realizando no céu, faça mesmo, Jesus, porque nós queremos ver acontecer. Você precisa viver isso. Você não pode viver como a igreja de Laodiceia. E eu não estou aqui para discipular a igreja, porque isso meu amigo faz e faz com excelência, mas é só para te dizer que você não pode viver a sua vida como a igreja de Laodiceia.
não és nem quente e nem frio, és morno. E talvez você não entenda, às vezes as pessoas associam isso a ser cheio do Espírito Santo, ou é frio espiritualmente, ou é quente espiritualmente. Não, não é isso, o texto não fala sobre isso. O texto está falando para que literalmente você entenda, você não tem propósito, nem de servir algo quente, e nem de refrescar com algo frio. Você literalmente não tem propósito, é morno. É morno. Passava, só para que vocês entendam, passava um aqueduto que traziam águas termais, e eles passavam literalmente pela cidade de Laodiceia. Só que quando essas águas passavam lá, elas não estavam nem tão quentes quando saiu da fonte, e nem tão frias quando elas chegavam no meio, elas estavam mornas. Era aquele tipo de água que não servia para nada, nem para refrescar, e nem para fazer um bom café quente. Não estava servindo para nada. E o Senhor faz essa analogia, mostrando para eles: olha, vocês não estão servindo. Preste atenção, meu amado, há uma vida para você viver, e você só vai viver uma única vez. E preste atenção numa coisa: se você ainda está vivo, é porque Deus tem uma intenção contigo, e algo a realizar, e uma obra a fazer. Nós crentes, nós temos muita mania de dizer: não, nós estamos vivendo para o céu. Sim, nós estamos vivendo para o céu. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas se Jesus ainda não me levou para o céu, é porque Ele ainda tem uma intenção comigo aqui na terra, meu amado. Eu ainda tenho algo a realizar aqui, porque no momento em que eu tiver realizado o meu propósito aqui, Jesus puxa a minha ficha. E saiba uma coisa: quando Jesus puxa a ficha, meu irmão, não volta para o arquivo não, e não volta. Ah, mas pastor, Jesus só está preocupado em me levar para o céu. Não, não. Se fosse assim, eu falei isso na Indizas um dia, se fosse assim, toda a igreja tinha uma agência funerária do seu lado, porque a pessoa aceitava Jesus e morria na mesma hora. Pronto, vai para o céu. Aceitou Jesus, morre, vai para o céu. Aceitou Jesus, morre, vai para o céu. E nunca foi assim na história, sabe por quê? Porque Jesus entrou na sua vida para mudar a sua história, para que através de você o mundo seja impactado, porque o Senhor usa dos seus discípulos para impactar o mundo. Foi através dos discípulos, através de homens e mulheres que serviram a Jesus, que nós hoje estamos aqui servindo ao Evangelho de Cristo Jesus. Então entenda, Deus tem algo que você faça na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, no seu ministério, mas você precisa ser intencional em tudo que você está fazendo. E eu quero destacar com você 4 áreas na sua vida que você precisa ser intencional, que você precisa ter intenção em agir. Você precisa ter intenção em agir. E a primeira delas que eu quero destacar é a área do cuidado e do amor pessoal. Você precisa ter intenção com você mesmo. Você precisa cuidar de você. O apóstolo Paulo, dizendo a Timóteo, ele diz: cuide de ti e da doutrina, mas cuide de você mesmo, porque se você fizer isso, você vai salvar tanto a ti, quanto a muitos. Quantos de nós, queridos, no nosso amor e nosso cuidado, nós negligenciamos quem nós somos? Esse ano, o ano profético de vocês aqui é o ano da identidade. Glória a Deus por isso. O ano profético da Indizas é o ano do cuidado. Nós estamos em ano do cuidado. E nós temos literalmente falado sobre o cuidado conosco, o cuidado com a igreja, o cuidado com as pessoas, o cuidado das pessoas de fora da igreja, porque o Senhor nos chamou para isso. E nós temos falado exatamente sobre isso, sobre cuidarmos do templo do Espírito Santo. Deus te deu algo a realizar, mas se você não tiver o seu corpo cuidado, se você não tiver a intenção de cuidar do seu corpo, como é que você vai realizar? Irmãos, eu tenho entendido muito isso. Eu sou um jovem pastor, e bem jovem, graças a Deus por isso.
Eu sou um jovem pastor, irmãos, mas há 4 anos atrás, 3 anos atrás, propriamente dito, o Lincoln acompanhou esse processo. Eu sofri burnout e entrei num quadro grave de depressão, ao ponto de o médico chegar para mim e falar assim: você vai ter que abandonar a igreja. E eu não me dava o direito de descansar. E eu falava, isso está errado. E aí nesse processo, quando eu pensava em descansar, eu falava, é errado, eu tenho tanta coisa para fazer. E um dia, a pastora Kézia olhou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa. E essa palavra dela foi libertadora para mim. Ela falou assim: não adianta você querer morrer pela igreja, porque só quem morreu pela igreja foi se chama Cristo. Você não precisa morrer por ela novamente. E eu respirei fundo e vivi um processo bem intenso por não me cuidar, ao ponto do médico falar: você vai ter que se afastar da igreja. E eu fiz uma oração com ela. Eu falei: eu não quero abrir mão do meu ministério. E eu falei com ela: eu preciso que você ore comigo e concorde com a minha oração. E eu fiz uma oração. Eu falei: Jesus, se o Senhor me curar, eu vou cuidar do templo do teu Espírito, mas se for para eu viver doente, eu quero que o Senhor me mate agora e me leve, porque eu recuso a largar o que o Senhor me chamou para fazer. E eu falei com ela: eu preciso que você concorde essa oração. E ela, com lágrimas nos olhos, ela concordou. E a partir daquele dia começou um processo de cura sobre as minhas emoções e sobre quem eu sou, queridos. Você precisa saber que você precisa ser cuidado. Você precisa cuidar do teu corpo. Você precisa ser intencional no seu cuidado. Não adianta você falar que quer que o Senhor te cure, mas que você não esteja fazendo o seu tratamento devido. Não adianta você falar: Jesus, me guarda de alguns problemas, mas você está comendo de forma desenfreada, você não está cuidando do seu corpo. Não adianta. Você precisa cuidar de quem você é. Você precisa olhar no espelho e olhar e ver que hoje você está numa versão bem melhor do que você estava há um tempo antigo. E não é só porque você vai receber um corpo transformado na Nova Jerusalém que você precisa deteriorar esse aqui não, queridão. Você vai receber um corpo transformado, sim, fato, mas você não precisa deteriorar esse que você tem. Entenda, seja intencional no seu cuidado, seja intencional em tudo aquilo que você está vivendo, seja intencional com o seu corpo, de amor e de cuidado. Segundo área que eu quero te falar que você precisa ser intencional, é com a sua família. Quantos de nós, queridos, vivemos uma vida em que nós queremos milagres, mas nós não cuidamos da nossa própria casa? Nós queremos cuidado, nós queremos intenção de cuidar de muitos, mas nós não cuidamos dos nossos próprios filhos, da nossa própria família. Nós não oramos com intensidade por eles. Fazemos aquela oraçãozinha meia boca. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5,8: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Presta atenção numa coisa. Você precisa, escute isso que eu vou te falar. Você precisa ser intencional em amor com a sua família. Você precisa demonstrar o amor na prática. Eles estão sabendo que eu amo. Não. Eu costumo sempre dizer que café e amor são duas coisas que não servem frios. Não tem como. Café e amor não servem frios. Você precisa ter intenção em mostrar amor.
Você precisa amar os seus filhos, amar a sua casa. Sabe por quê? Nós às vezes achamos que nós vamos para um culto de libertação e um milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer quando você estiver sentado na mesa com seus filhos e seu filho começar a falar, você olhar para ele e falar: eu te amo, fica firme, porque vai dar certo, porque Jesus está cuidando de nós. É nesse momento em que o milagre acontece, meu querido. Nós crentes, às vezes nós criamos certos paradigmas e achamos que milagre só vai acontecer quando está na igreja. Não. Ame a sua casa, ame a sua família, ame o ambiente em que você está vivendo, e seja intencional na sua casa. Se as coisas não estão boas, comece a trabalhar em favor do que a sua família tem. O que a sua família precisa? Quais são os projetos da sua família? Quais são os desejos do teu coração para a tua casa? Tenha desejos pela tua família. Tenha desejos pela tua família. Pastor, mas eu tenho outras coisas para me preocupar. Não troque o essencial pelo supérfluo. Tem coisas que são supérfluas. Deixa eu te falar uma coisa. Dinheiro é supérfluo. Pastor, como assim? Nós vivemos num mundo capitalista. Meu irmão, é por isso mesmo. Dinheiro você conquista. Família você literalmente constrói do zero. Ame a sua família, seja intencional. Eu me lembro que uma vez eu estava conversando com um amigo, e ele estava passando dificuldades com a família dele, e especialmente no casamento. E uma pessoa ofereceu para ele pagar uma viagem para ele e para os filhos. E ele chegou para mim e falou assim: eu estou passando uns problemas financeiros e ele vai gastar um bom dinheiro com essa viagem. Eu vou pedir para que você... O que você acha? Ele me perguntou. De eu pedir esse dinheiro para que ele pague as contas. Para que eu pague as contas. Eu virei para ele e falei assim: ele te ligou e te ofereceu o quê? O dinheiro ou a viagem? Ele é a viagem. Eu falei: então aprenda uma coisa. Não negocie as bênçãos de Deus. Se Deus está te dando uma viagem, Ele vai se preocupar em pagar as tuas contas. Mas receba a viagem, porque se o Senhor está mandando a viagem, porque é mais importante para você receber essa viagem em família, do que você pagar as suas contas. As contas daqui a pouco pagam, mas uma família destruída, não tem dinheiro que compre novamente. Seja intencional no amor à sua família. E ele entendeu isso, e ele falou: não vou mais pedir o dinheiro. Eu entendo. E ele fez a família, e depois ele me agradeceu, porque ele falou que ele colecionou momentos que ele jamais teve com a família dele, e o Senhor fez um processo de cura sobre a família dele naquela viagem. Então entenda, não troque aquilo que é necessário pelo supérfluo. Terceira área que você precisa ser intencional, já que falei com você mesmo, eu já te falei que você precisa ter intenção com você precisa ter intenção com a tua família, e agora eu vou te falar da tua outra família, a igreja. Tenha intenção com a sua igreja. Você precisa estar literalmente conectado à sua família da fé. Você entenda, isso não é um jargão que nós falamos, não, mas é uma verdade que nós vivemos. Igreja não é para frequentar, mas é uma família para pertencer. Você pertence a uma família, você honra a família, você vive a família, você está junto todo o tempo, você chora, você se alegra, você tem o desejo, você tem a vontade, você precisa querer. Igreja hoje não pode ser um compromisso na sua agenda, meu amado. Mas igreja precisa ser um momento de comunhão, porque como diz o salmista Davi: Senhor, eu amo a tua casa, é um lugar onde manifesta a tua presença gloriosa. Eu tenho o desejo de estar junto com os santos, celebrando o teu nome. Queridos, eu sei que igreja pode não ser as coisas das mais fáceis do mundo, e de fato não é. Eu costumo dizer que tem duas coisas que literalmente
sem Jesus está condenado ao fracasso. Uma se chama casamento e outra se chama igreja. Casamento e igreja sem Jesus não funciona, tem tudo para dar errado. Mas Jesus estando no local, Jesus sendo entronizado, Jesus vivendo isso, você pode entender e você pode saber que vai ser o melhor lugar e as melhores coisas que você vai viver na sua vida. Então tenha a intenção de estar na sua igreja, tenha a intenção de buscar, tenha a intenção de servir, tenha a intenção de estar junto, tenha a intenção de chegar mesmo para o teu pastor e olhar para ele e falar: cara, o que você precisa que eu faça junto contigo? Qual o passo que nós vamos dar agora? O que nós vamos viver juntos? Não fique esperando tudo do seu pastor, do seu líder. Vocês têm PG aqui, Lincoln? Ainda não? Tá bom. Mas não fique esperando do seu líder de ministério, do seu líder que está servindo. Não, veja o que você pode fazer junto. Seja intencional. Porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Coloque isso no teu coração. Enquanto você cuida das coisas de Deus, Deus está cuidando das suas coisas. Quarta e última área que você precisa entender, que você precisa ser intencional, é com Deus. Quantos de nós nos falta a intenção com Deus? Quantos de nós vivemos uma vida sem lembrar do nome de Jesus, sem fazer menção ao nome do Senhor? Quantos de nós vivem uma vida em que às vezes só menciona que é de Jesus, quando alguém pergunta, mas no dia a dia vive uma vida para o seu próprio reino? Como assim, pastor? Você levanta de manhã, você vê todas as mensagens no seu telefone, às vezes você responde a todo mundo, mas não consagra teu dia a Jesus. Às vezes nós vivemos uma vida em que nós queremos ouvir a opinião de todos, mas não perguntamos a opinião de Jesus. Entenda uma coisa, Jesus não é uma religião, irmãos. Jesus não é uma religião, Jesus é um relacionamento de amor e de vivência, porque Ele disse: eu vou, mas eu vou mandar o Consolador, aquele que vai estar todo o tempo com você, todo momento, no momento da dúvida. Sabe quem que você tem que recorrer? É para Jesus. No momento em que a doença chega, sabe para quem você tem que recorrer? É para Jesus, queridos. Mas nós precisamos ser intencionais com o Senhor. Precisamos amar Jesus de todas as nossas forças, como diz Mateus 22:37, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua força, e com todo o seu entendimento. Ame a Jesus, viva em Jesus. Você quer ter uma vida de milagres? Seja intencional. O que você precisa fazer, faça com intenção no coração, para você, para a sua família, para a sua igreja e para Deus. E você pode ficar ciente que você vai viver milagres que você jamais viveu na sua vida. E nos meus últimos 2 minutos que me resta, eu quero te dar, de forma bem objetiva, algumas dicas para que você seja intencional. Primeiro, reconheça que você está vivendo uma vida desintencional. Reconheça que você está fazendo as coisas por fazer, e está vivendo por viver, e está agindo por agir. Reconheça isso. Reconheça isso, porque só aí você começa a entender o seu processo de cura. Reconheça que talvez você esteja no mesmo lugar sempre. Reconheça que você continua no mesmo momento, no mesmo local, há anos, e você não sai do lugar. Reconheça que talvez você esteja vivendo, assim como o povo lá no Egito, amassando barro, andando, se cansando, mas não evoluindo, e não saindo do lugar. Reconheça isso, porque aí você vai iniciar um processo de cura. Segunda dica que eu te dou: não se preocupe em fazer o que todos estão fazendo. Sabe por quê? A multidão, ela é desintencional. A multidão não tem intenção. Ela vai para onde está sendo mais conveniente, para onde leva.
Não se preocupe em fazer o que todo mundo está fazendo, faça diferente. Jesus está falando para você fazer diferente, faça diferente. Não se preocupe, mas está todo mundo fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Não, hoje é dia das mães, hoje é dia daquela célebre frase, você não é, não, a mãe de vocês não falava isso para vocês não? Você não é o quê? Você não é todo mundo, queridos, você não é todo mundo. Terceira dica que eu te dou, saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Repare se você não vive uma rotina no piloto automático. Pega sempre as mesmas ruas, anda sempre no mesmo local, fazendo sempre a mesma coisa. Se atreva a sair do piloto automático e fazer diferente. Você vai começar a experimentar um Deus de novidades, queridos. Você vai começar a experimentar um Deus de novidades. Quarta dica que eu te dou. Pense e haja com intenção. Pense e haja com intenção. Porque quem vive uma vida com intenção, mostra que se importa consigo e com o outro. Haja com intenção, coloque seu plano em prática. Você ama seus filhos, ama a sua igreja, ama a Deus, ama a você próprio, coloca em prática. O que você pode fazer essa semana por essas 4 áreas? Coloca em prática. Pastor, mas eu tenho medo de errar. Não tenha medo de errar, sabe por quê? Porque você não vai errar. Se não der certo, você descobriu uma forma de não fazer aquilo, mas você já está muito melhor do que outras pessoas que continuam parados no mesmo lugar e não saíram do lugar. Aquela mulher, ela enfrentou aquela multidão e ela falou, se eu tão somente tocar no Senhor, eu vou ser curado. Ela pensou, mas ela só viveu o milagre, porque ela levantou, foi lá e tocou. Não adianta você pensar e não colocar em prática. Grandes caminhadas, isso não é frase de caminhão, mas é verdade. Grandes caminhadas começam com pequenos passos. Você precisa dar o pequeno passo. Talvez o seu pequeno passo é já pedir perdão ao Senhor. Talvez o seu pequeno passo é reconhecer que não está vivendo isso. Talvez o seu primeiro pequeno passo é você já começar uma vida entendendo que tudo é nele, por ele e para ele. Porque como diz Atos 17, 28, nele vivemos, nele nos movemos e nele nós existimos. Seja intencional naquilo que o Senhor está te falando. E eu termino citando Jeremias 17, 10. Eu, o Senhor, esquadrio mente e provo os corações, e isso para dar a cada um, segundo os seus caminhos, segundo a intenção, o fruto das suas ações. Entenda uma coisa, as mãos do Senhor não estão encolhidas que não possam abençoar. Deus quer te abençoar, mas você precisa se mover em direção ao milagre e ser intencional em toda a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você possa viver uma vida extraordinária, uma vida de milagres e uma vida de bênçãos em Jesus. Amém? Deus abençoe, queridos. És adorado entre nós, tão desejado